meus queridos e minhas queridas. Está começando mais um programa Espaço Saúde, feito com muito carinho para você. E hoje nós temos o prazer de receber o chefe do SAMU, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência do Guarujá. É o Dr. Carlos Alberto Yoshimura, a quem eu cumprimento e agradeço por estar aqui conosco na bancada. Como vai, doutor? Bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Está debutando aqui na TV Guarujá. Debutando. Então tá bom, doutor. Nós vimos essa semana, né, foi alardeado aí no Diário Oficial e também em toda a imprensa da região, que o SAMU, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, passou por uma reformulação, está sendo incrementado. E além da novidade de chegarem os uniformes, né, que os samuzeiros, né, como vocês se designam, estavam cada um contando consigo próprio, ou seja, cada um tendo o seu próprio uniforme, agora contam com esse equipamento importante, também mais uma ambulância, enfim. E as diretrizes do serviço também tiveram alguma alteração ou é só equipamento? Bem, vamos começar assim por uma definição, né? Que eu ouvi um comentário outro dia de alguém falar de que o SAMU era um programa de saúde. Na verdade ele não é. Ele é o que o próprio nome, a própria sigla designa, ele é um serviço. Então, dentro desse escopo de serviço, ele tem todo um organograma, uma hierarquia, e é o que a gente vai tentar fazer, não é refazer, na verdade é fazer. Certo. Montar esse esqueleto do organograma do SAMU e em cima disso começarmos a desencadear trabalhos nas quais o SAMU consegue atingir, porque ele é uma excelente ferramenta para a saúde pública, saúde em geral. Eu já falei para você que ele é um excelente indicador de saúde. Sim, o senhor comentou que ele é um excelente indicador de saúde porque ele chega aonde muitos não chegam, não é isso? Conhece os meandros de toda a cidade. Sim, o SAMU ele consegue diagnosticar todos os problemas da cidade, desde um problema corriqueiro de trânsito, de tráfego, de pior movimentação, de maior número de acidentes naquele local, até doenças aglomeradas em determinado ponto, ou bairro, né? Então a gente consegue mapear. É por isso que, contando com a ajuda do nosso prefeito, que é médico, ele está muito consciente, a minha entrada vai de encontro aos propósitos do nosso prefeito, Sim. Que é fazer a diferença no SAMU, implementarmos aí as medidas de treinamento, não só essa parte aqui também do uniforme, que é uma parte do equipamento de proteção individual, mas também as viaturas são mais importantes. Sim. Nós vamos, se Deus quiser, acho que ao decorrer dos meses, essa frota tende a aumentar. Nós já estamos buscando aí os apoios, os pedidos de compra, os táxis também, né? Nós temos aí um termo de ajuste de conduta que tem uma verba para vir para o SAMU também. Então, aos poucos, isso, a gente reestruturar, criar uma excelência no sólida, serviço assim. também. Perfeito. E doutor, a gente estava conversando nos bastidores também, ainda há muita ligação, muita demanda para o SAMU. E nem sempre é competência do SAMU atender aquela ocorrência. Quando que se deve chamar o SAMU? Vamos começar assim. Nosso SAMU do Guarujá é um SAMU regional, em que está englobando Santos, onde fica a Central de Regulação 192, Guarujá e Bertioga também, né? Então todo o chamado 192 oriundo dessas três cidades vai cair nessa central que fica em Santos, né? Os telefonistas receberão esse chamado, vão fazer uma triagem, encaminhar para o médico regulador. São vários médicos reguladores, eles conversam, diagnosticam o problema e aí podem ou desde orientar o paciente, o SAMU também presta para isso, ele não é só para chamados, né? É para consulta também. Na época da dengue 2012, um outro SAMU aqui na região na qual eu chefiei, ele serviu muito bem como uma ferramenta de consulta. As pessoas ligavam para pedir orientações em relação à dengue. Então, cabe também ao médico regulador fazer esse tipo de consulta e ajudar o paciente, para que não chame desnecessariamente uma viatura. Né? E aí esse médico regulador despacha determinada ambulância, quer seja uma de suporte básica, que só tem um técnico de enfermagem, quer seja uma de suporte avançado, em que tem um médico, um enfermeiro,
que aí sim é uma ambulância mais complexa, é uma ambulância UTI para as grandes emergências. E aí o SAMU ele é chamado para toda e qualquer situação que atinja a integridade da pessoa, a saúde. Então, uma emergência clínica, a gente chama de cirúrgica, um mal súbito, um desmaio, um problema do coração, um derrame, um acidente de carro, né? Hoje, a gente fala muito de urgências psiquiátricas, mas não são só os distúrbios comportamentais, são também os usuários de drogas. Então, o SAMU também presta para isso, juntamente, nesse caso, juntamente com a polícia militar, né? E aí, outros chamados também podem ser envolvidos, mas todos envolvendo a saúde da pessoa, das pessoas. Entendi. É interessante a gente também orientar os jovens, né? Porque são dados a brincadeiras, entre aspas, os trotes, né? Ainda existe essa prática, não é, doutora? A gente vê... O número de trotes é grande, mas a Central de Santos, ela tem um identificador de chamada, isso é importante. Então ela localiza esses chamados, e isso pode, dependendo do comportamento da pessoa que eventualmente faz esse trote, desencadear um processo contra ela, porque eles conseguem identificar aí o endereço. Mas mesmo assim a gente tem um número de trotes grandes, o Guarujá ainda infelizmente persiste também. E eu queria saber quem é, o senhor disse que está começando a chefiar o SAMU de Guarujá. Queria que o senhor contasse um pouquinho para a municipalidade qual a sua experiência de SAMU, porque o senhor não está começando no SAMU, eu vi o seu currículo, chega a ser até um casamento com o SAMU, não é isso, doutor? Na verdade, eu tenho uma experiência de 30 anos, eu tenho 30 anos de formado, né? E 30 anos militando na urgência e emergência. Sempre trabalhando? Sempre. Minha paixão eu sou cirurgião de formação, sou cirurgião plástico de formação, sou médico do trabalho, sou especializado em queimaduras químicas, né? Me especializei e faço auditoria de saúde, mas a emergência é a minha paixão. Então, há 30 anos eu milito na urgência, eu trabalhei na Fórmula 1, na época do Ayrton Senna, fui chefe do resgate aéreo por 3 anos dos helicópteros aqui da Baixada, né? E sempre tive essa ligação. E o SAMU foi criado aí em 2003, então desde o nascedor a gente vem acompanhando, eu venho dando auxílio inclusive para o Ministério da Saúde, para o Hospital Alemão, que é o Hospital de Excelência, para aperfeiçoamento dos profissionais. Então, sou de uma turma um pouquinho antiga, embora não pareça muito, mas eu sou um pouco antigo. E a gente auxilia nas nossas experiências a desenvolver e a implementar aí as melhorias num serviço que é um serviço muito bem criado, diga-se de passagem. E o senhor já conheceu toda a equipe? Já está integradíssimo? Já estou trabalhando com eles há um certo tempo, há mais de 2 anos. São todos amigos, uma equipe de valor. Uma das coisas que me fez aceitar o convite do prefeito foi essa equipe, uma equipe de valor, uma equipe de excelência, aguerrida, que apesar de todos os problemas que nós enfrentamos no passado, eu digo isso passado porque a partir de agora há uma nova esperança, né? É uma nova gestão, uma nova visão em cima da saúde, especificamente no SAMU. Então isso me fez tomar essa decisão de tomar a frente e transformarmos esse SAMU aí, se Deus quiser, numa referência da Baixada, né? Por que não? É tão bom, janeiro a gente está cheio de expectativas positivas e o gás mesmo de trabalho, não é? A gente vai conhecer um pouquinho mais do trabalho do Dr. Yoshimura depois do comercial e também ele vai contar algumas medidas que ele pretende adotar aqui no município. Fique conosco, a gente volta já já. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros.
A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Voltamos a apresentar o programa Espaço Saúde e eu quase engasgando no primeiro bloco porque estava chamando o Dr. Yoshimura, que é o sobrenome dele, com todo respeito, mas eu conheço tanto por Dr. Betinho e a gente estava aqui no intervalo discutindo exatamente sobre isso. Muita gente não conhece o Dr. Yoshimura, mas conhece o Dr. Betinho. Vos apresento, é o próprio, não é isso, Dr. Betinho? É verdade. Inclusive na residência médica, eu sou cirurgião e nós operávamos, o anestesista sempre falava assim, olha Betinho, eu não acho isso justo, você sempre opera e esse Carlos Alberto que leva a fama, isso não é justo. Então, ótimo. É um apelido carinhoso, foi dado a mim pelo meu bisavô antes de nascer. E eu trago com muito carinho, e na Baixada realmente todos me conhecem como Dr. Betinho e sinta-se à vontade. E assim a população também fica à vontade. Viu? Então quando quiser reclamar do SAMU tem que ligar para o Dr. Betinho, ele que é o chefe, ele que manda. Dr. Betinho, então a gente estava falando no primeiro bloco a respeito de algumas ações que o senhor pretende implementar aqui no município, da sua vivência já de SAMU em outros municípios, né? E duas delas são cartilhas que o senhor tem me mostrado aqui. Uma é o SAMUzinho, que eu já encantei de cara, né? Eu queria que o senhor contasse o que é o SAMUzinho, onde foi essa experiência e qual é o seu objetivo aqui no município. O projeto SAMUzinho, né, essa parte da cartilha que nós desenvolvemos no município de Cubatão, né? Eu tive a honra de comandar aí. O Fábio até está mostrando isso. Por uns... Assim, ó. Uma experiência. Isso, eu tive a honra de comandar aí a cidade de Cubatão, no SAMU, e desenvolvemos várias frentes, e uma delas foi o projeto SAMUzinho, que visa a dar noções de cidadania para as crianças, para que elas sejam as multiplicadoras e aí cresçam, multiplicando essas informações e nos ajudando, inclusive nas emergências. Eu já tive um caso de uma parada cardiorrespiratória em Cubatão, em que uma criança de 11 anos me ajudou a tentar reanimar o pai enquanto a ambulância se dirigia ao local. E ela fez direitinho. Ela foi fazendo conforme nós orientamos. Então, isso é de grande valia, reduzir o número de trotes. Então, você dá essa noção de cidadania para as crianças. Porque eu penso assim, o adulto é um pouco mais difícil da gente tentar corrigir. Mas a criança não. A criança, a hora que ela absorve aquela cidadania, aquela noção do certo e do errado, ela se torna uma grande multiplicadora e uma grande parceira, né? E aí, associado a isso, tem a outra cartilha de informação, essa vermelha que é para os adultos, para o público em geral, que é o que é o SAMU. Para que ele presta, o que ele pode fazer. O SAMU ele foi criado, muito bem criado, diga-se de passagem. Foi um patrocínio que nós conseguimos lá em Cubatão, né? Então nós distribuímos, esse é o meu objetivo aqui também na cidade, conseguirmos um patrocínio e fazermos essa divulgação em todos os eventos, né? E multiplicarmos essas informações, as cartilhas, para toda a população, né? Criarmos aí também um núcleo de educação, o projeto é criar um núcleo de educação permanente que atinja toda a camada da população. Desde as escolas, pajens, professores, então assim... Realmente os agentes multiplicadores de informação. São os multiplicadores e essa equipe do SAMU vai fazer esse treinamento. Tanto de suporte básico, intermediário, noções de primeiros socorros. Então esse núcleo de educação vai ser permanente e ele vai treinar a população e todos os que tiverem interesse de uma forma contínua, permanente. Isso é muito importante para nós, a parte da educação. Sim, que a gente vai construindo cidadãos conscientes, né, doutor? E isso muda toda uma sociedade. É só assim que a gente transforma. Sim, E eu estou encantada com a cartilha pelo seguinte, ela não tem apenas informações, ela tem uma parte lúdica também para colorir, para completar os telefones, para memorizar os telefones importantes e também daqueles parentes mais próximos, do hospital mais próximo. Super útil. E aqui nós temos o que nós estávamos falando, quando chamar o SAMU. E, doutora, em época agora de choque, de raios, né, de incidência de raios nas praias,
Infelizmente, tivemos uma ocorrência recente em Itanhaém, com o óbito, né, de uma pessoa. Não sei se chegou a óbito, mas enfim, não foi a óbito, né? Foi televisionado aquele momento, alguém gravou e levou para a TV, foi muito chocante. E ainda há pessoas que se descuidam e vão à praia com o tempo chuvoso, com raios e tal. Qual é a dica que o senhor pode dar para essas pessoas? A gente tem algumas, né, que a gente eu sempre lembro, eu sempre falo para os meus filhos, abaixa a cabeça, né, não fica alto, não é isso? A gente tem que se lembrar assim, nós estamos na época de maior incidência de temporais, dos temporais juntos vêm os raios, né? E não se esqueçam que o raio pode vir mesmo sem trovão. Então vai dizer, eu só vou sair daqui quando eu começar a ouvir o barulho do trovão, porque vai vir o raio junto. Não, nem sempre, né? O raio pode vir isoladamente. Então, na iminência de uma tempestade, de uma chuva muito forte, olhando para o céu que está escurecendo, né? Procurar abrigo, porque é o que você disse, quanto mais alto você estiver, mais próximo do raio você estará, né? Então, o oposto, quanto mais baixo, mais abrigado. Lógico, também tomando cuidado de não se abrigar debaixo de árvore, porque a árvore é um para-raio. Então, ela também atrai o raio. E aí você pode ser eletrocutado. Então, no pior das hipóteses, você se jogar ao chão e ficar deitado. Se estiver na praia, te pegarem de surpresa, você deitar no chão, né? Até chegar uma equipe de socorro e tudo mais. Mas procurar sempre abrigo, antes da tempestade. Agora, se a tempestade te pegar, aí são essas as medidas. Essas medidas. E também a gente tem uma grande preocupação em casa com as crianças, né? Com ingestão de produtos químicos, de material de limpeza, também dedinho na tomada. Quais as dicas que o senhor pode dar aí para a dona de casa que está nos assistindo, doutor? Esses acidentes são muito corriqueiros, o SAMU vivencia isso é um dos indicadores que a gente pode levantar. O número de acidentes domésticos, isso é muito grande. A parte, graças a Deus, de intoxicação exógena, que é a ingesta de produtos, ela não está tão alta assim, mas ela está correlacionada à área específica. Quanto mais carente a área, maior a chance desse tipo de acidentes, né? Então a orientação é assim, criança não pode perder da vista. Esse é o problema, né? As mães às vezes têm que trabalhar e deixam as crianças sozinhas, esse é um grande perigo. É a mesma coisa com fogo, né? O fogo e o álcool não pode estar nunca próximos, né? Então, tomar esse cuidado. Mas assim, bem a mesma coisa da tomada, você colocar os plugs ou colocar um móvel em frente à tomada para obstruir o acesso dessa criança. Mas pensem assim, tudo para uma criança pode ser um objeto que cause um ferimento. Pode ser uma arma, desde uma simples mesa com uma quina pontuda, até um sofá, né, uma janela sem uma rede. Tudo para a criança é um veículo potencial para acidente. Tem que pensar sempre assim, qualquer coisa é possível para causar um acidente. Esses dias mesmo, eu me deparei na janela de casa assistindo uma criança sozinha na piscina. Quer dizer, mesmo que a criança saiba nadar, uma criança pequenininha mesmo, de seus 4, 5 anos, mesmo que possa nadar, que saiba nadar, não é aconselhável que ela fique sozinha, não é? Não pode mesmo, não pode ficar de hipótese nenhuma. Um adulto já é perigoso, né? Você pode ter um mal súbito e se afogar, como eu já peguei casos de um paciente que se afogou com 30 centímetros de água, né? Teve um mal súbito e desmaiou com o rosto virado para a água e afogou. Olha só. Com 30 centímetros de água, isso é comum, isso pode acontecer assim. Então criança pior ainda. O senhor falou no primeiro bloco sobre ingestão de álcool, drogas, existe essa demanda do SAMU, é muito grande aqui no município, doutor? Eu tive um evento em Cubatão com um deputado federal que promovia essa campanha do crack nunca mais, né, livre do crack. Uma coisa que ele falou e me marcou muito, ele falou assim, olha, não existe o ex-viciado, né? O viciado, uma vez com contato, ele sempre vai ser um viciado, ele vai ter fases de remissão, fases em que ele não vai ter contato com a droga, mas existe aí a recaída. Por causa do quê? Das amizades, das influências. Então, o problema da droga, principalmente o crack, a cocaína, é esse. São as recaídas que ele vai ter. Em relação à bebida, já é mais fácil. Existe um tratamento e aí até a cura desse vício.
um pouco diferente do álcool. E aí nós vivemos um mundo, a gente vê muito hoje sobre zumbis, né? Sim. Zumbis. Hoje nós temos esses zumbis. Basta ir para os grandes centros, os lugares mais escondidos, você vê aí, né? No centro de Santos você vê bastante os zumbis, verdade. Os usuários de droga em São Paulo. Tivemos aí um conflito hoje mesmo lá em São Paulo. Então, estão se tornando zumbis, são os excluídos da sociedade, da família. Que apresentam diversas patologias. Várias doenças, várias patologias, doenças. é motivo de acionamento do SAMU frequentemente. E aí é um ciclo vicioso, porque o SAMU leva para emergência, não é dada uma solução, ele volta para a rua, tem problema, chama o SAMU de novo, então fica um ciclo vicioso. Infelizmente, é um problema que não é só brasileiro, é no mundo inteiro. É um problema social, né, doutor? É um problema social. Já ultrapassa o limiar da saúde pública também. É isso mesmo. Doutor, para concluir o nosso programa, eu quero lhe agradecer mais uma vez ter abdicado um pouquinho da sua agenda, meia horinha rapidinho, para vir aqui nos esclarecer a respeito do serviço de atendimento médico de urgência. E eu gostaria que o senhor pudesse deixar algum recadinho aí para o pessoal de casa. Justamente, começo de ano, gestão nova, vida nova no SAMU. O SAMU nova fase em Guarujá, como bem retratado pelo Diário Oficial do município. E a câmera é sua, fique à vontade. Eu agradecer novamente pelo convite, sempre é um prazer poder multiplicar as informações. Eu só peço à população um pouco de paciência, a expectativa é grande, até para nós mesmos, né? Mas tudo tem o seu passo e tem o seu tempo. Então nós vamos aí cronometrar a curto, médio e longo prazo as transformações que o SAMU e até a saúde da própria cidade, né? Graças a um prefeito muito consciente dessa situação, que está nos apoiando, né? Então nós vamos demandar um tempo para que todas as nossas ações a curto, médio e longo prazo sejam concretizadas. Então só um pouquinho de paciência.